Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, para que você possa fazer uma boa transição para o PET 5, nós assistimos à resolução dos exercícios das áreas de ciências humanas. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco, estão aqui comigo os professores de Geografia, o professor Leonardo Greco e o professor Antônio Henrique. Sejam bem-vindos, professores. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, a Mariana Tupinambá e o Gilbert Santos, que está conosco nesse bloco. Então é isso. Agora é com você. Os nossos canais de comunicação já estão abertos para receber a sua pergunta. É só ligar no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Não se esqueça de falar o seu nome, a cidade, escola e o ano que você estuda. Vamos ficar muito felizes de responder ao vivo a sua pergunta. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que aparece agora na sua tela. Enquanto você envia suas dúvidas, nós vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Professor Leonardo, tudo bem? Tudo bem. Quais foram os temas abordados na aula de hoje? Bom dia, Cláudio. Bom dia, Antônio. Galera, bom dia. Nós vamos analisar hoje um pouquinho mais sobre as questões relativas aos meios de transporte, os diferentes tipos e as características, limitações e potencialidades de cada um deles. Ótimo. E no ensino fundamental, professor Antônio, quais foram os temas abordados? Bom dia a todos, bom dia turma. Falamos no 9º ano sobre globalização e os fluxos econômicos e de pessoas que passam em todo o planeta. No 7º ano, trabalhamos sobre demografia e os estudos populacionais. E no 5º ano, falamos sobre as mudanças do trabalho e a importância da agricultura e a sua relação com as cidades urbanas. Ótimo. Então, agora que já relembramos os temas das aulas, nós vamos passar para as nossas perguntas. Vamos aqui ao telão. A primeira pergunta é para o professor Antônio. O que seria uma globalização mais humana? É uma pergunta do 9º ano. Legal. Uma globalização mais humana está relacionada com uma discussão feita por um geógrafo chamado Milton Santos e que busca busca caracterizar a globalização não apenas no seu aspecto econômico, não apenas no seu aspecto de produtividade, mas também de valorizar as comunidades tradicionais, valorizar as culturas, valorizar as pessoas. Para o Milton Santos, a globalização distancia as pessoas, torna tudo um objeto. Né? As discussões são todas objetivadas, né? As pessoas são objetos, o importante é ter. O importante não é ser no modelo atual. Para Milton Santos, o importante é ser. Vamos ser e assim poderemos construir um mundo melhor, mais justo e com um convívio muito mais harmônico do que é feito atualmente. Muito obrigada. Agora para o professor Leonardo. Em que aspectos a educação é importante para a sustentabilidade dos transportes? Ok, vamos pensar então, pessoal, no que seria o termo sustentabilidade de início, tá? Sustentabilidade pressupõe você manter algo tolerável, você não exceder, por exemplo, no consumo de recursos naturais, né? Quando você transporta para os transportes, quando você transfere essa lógica para os transportes, você vai pensar em o que seria um transporte sustentável. Tá? Um transporte sustentável é aquele que é eficiente, então ele atende a uma necessidade das cadeias produtivas e cadeias de comercialização, atende às necessidades da população em geral e, por exemplo, não agride e até mais, ajuda a preservar o meio ambiente. Então, aonde a educação se encaixa nesse contexto? Bom, primeiro, para você se conscientizar, você reconhecer de que a sustentabilidade ela deve ser aplicada também nos transportes, você precisa ter um convencimento, você precisa se conscientizar desse aspecto. Então, a educação seria a mola propulsora para chegar a essa conscientização. Né? Outra coisa, um sistema de transportes que é mais sustentável,
ele por vezes ele vai ser mais tecnológico, por exemplo, né? Ele vai ser mais aprimorado, mais refinado, não é? E para isso, para você gerir esse novo transporte, exemplo, os carros híbridos que têm como combustíveis, não só os combustíveis derivados do petróleo, o etanol, como também, por exemplo, a energia elétrica, eles vão ser carros que demandam não só uma construção, mas uma manutenção mais refinada, com mais itens de tecnologia. Então, quem vai trabalhar nessa produção e na manutenção desse tipo de veículo, ele também tem que estar mais preparado, tem que estar mais capacitado. E aí entra novamente a educação. Vamos falar a verdade? A educação ela está na base de todo o processo que leva ao aprimoramento das relações sociais e, nesse caso, a sustentabilidade também está enquadrada. Okay? Ótimo, vamos lá. É uma pergunta do 7º ano agora. Qual a diferença entre densidade demográfica e a população absoluta? Ok, a diferença entre densidade demográfica e população absoluta. A densidade demográfica está relacionada com a quantidade de pessoas dentro de uma área, né? Ou seja, a quantidade de pessoas por metro quadrado ou quilômetro quadrado. Tá? Enquanto a população absoluta está relacionada com a quantidade de pessoas dentro do território. Eu não quero entender as pessoas por metro ou quilômetro, eu quero ver qual que é o total de pessoas ali. Por exemplo, quando eu vou falar de densidade demográfica, eu falo 5, 6, 10, 20 pessoas por metro quadrado. Quando eu estou falando de população absoluta, eu já estou falando do total, ou seja, eu estou falando de 200 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas, 10 pessoas dentro de um território totalmente. Ótimo, vamos em frente. Uma pergunta do 3º ano. Por que é tão difícil se privilegiar o transporte coletivo? Essa é uma pergunta importante que todo mundo gostaria de saber. Por que não se investe mais no transporte coletivo? Sim. Vamos lá. O transporte coletivo, transporte de massas, né? E cada vez mais, se a gente pensar nas nossas cidades, cada vez mais ocupadas, né? Cada vez com uma população crescente, né? Sejam as áreas que, por exemplo, seja a capital ou mesmo cidades do interior dos estados que já tem um grau de urbanização bastante importante. O transporte coletivo bem gerido, um transporte coletivo eficiente, ele seria não a solução, mas seria um grande passo para a solução do problema de mobilidade de pessoas e mercadorias. Mas aqui a gente vai focar principalmente no transporte de pessoas. O que acontece? No mundo de hoje, principalmente no mundo globalizado, onde tempo é dinheiro, né, as pessoas estão com cada vez menos disponibilidade de tempo e com cada vez mais urgência, né? Os transportes coletivos, falando assim, ainda com relação a países em desenvolvimento, como é o nosso caso, o transporte coletivo ele ainda não se encontra num grau de eficiência que possa fazer com que as pessoas possam abrir mão dos seus veículos particulares e chegar com tranquilidade, com segurança, com rapidez no seu destino final. E por que é tão difícil se investir? Porque a urbanização, para ela ser eficiente, ela demanda um grau de pesquisa, um grau de reestruturação muito grande. Então, ela vai demandar um estudo intenso e um investimento mais intenso ainda por parte do poder público e também por parte das empresas que vão gerenciar, que vão atuar nesse transporte público. E cada vez que a gente fala em intensificar análises, intensificar estudos e intensificar investimentos, a gente vai cair fatalmente na questão do aumento de custo. Tá? E aí essa questão do aumento de custo, ela deixa de ser interessante tanto para as empresas que atuam nesse setor, né, como também para os governos que têm que fazer esse gerenciamento para atender às empresas transportadoras, mas principalmente também para atender a sua população. Por isso que é tão difícil você ter exemplos de um transporte público que realmente se mostre eficiente. E é por isso que as cidades têm cada vez mais sofrido com não vamos dizer confusão, porque a palavra é bagunçada, já é bagunçada por natureza, né? Com a sua melhor organização do seu fluxo de trânsito, principalmente nas áreas mais centrais das cidades. Isso.
Vamos lá. Agora uma pergunta para o nono ano. É do nono ano, desculpe. A globalização favorece apenas os países desenvolvidos? Bom, boa pergunta essa, porque dá a impressão, né, que a globalização favorece apenas os países desenvolvidos quando nós pensamos em termos culturais. Então vamos imaginar aqui, quando nós estamos assistindo um filme, a maior parte dos filmes que são assistidos vem de países desenvolvidos, por exemplo, dos Estados Unidos. Quando nós vestimos algumas roupas, né, o estilo de vestir é um estilo de vestir norte-americano, né, canadense, europeu. Mas quando nós falamos em economia, não somente no aspecto cultural, nós temos que lembrar também dos países emergentes, como por exemplo o Brasil. Se não houvesse a globalização, se não houvesse essa troca comercial, se não houvesse esse fluxo de capitais e pessoas, não aconteceria o desenvolvimento econômico dos países emergentes. Sem a globalização, a China, né, ela não estaria no cenário disputando, né, para ser a futura grande potência global. Então, falar que a globalização ajuda somente os países desenvolvidos é generalizar demais. É importante dar esse recorte. Ajuda sim, mas também auxilia no desenvolvimento dos países emergentes. Vamos em frente. Uma pergunta de terceiro ano. Os combustíveis fósseis são considerados como fontes de energia não renováveis? São considerados. Deixa eu dar o exemplo do petróleo, que é o mais característico quando se fala em combustíveis fósseis, né? A gente tem uma máxima que diz que quando a última gota de petróleo for processada, for explorada, acabou-se o petróleo na Terra. Então aí a sociedade ou se vira para arrumar uma outra fonte de energia ou vai retroceder séculos na evolução. A verdade é o seguinte, o combustível fóssil, por exemplo, o petróleo, ele é renovável, porém, o tempo que a natureza demanda para reconstituir o petróleo, né, para produzir novamente, vamos dizer assim, é um tempo extremamente alongado. Então, leva séculos, milênios para se produzir novamente o petróleo. Por isso que se diz que, na prática, para a civilização atual, o petróleo, o combustível fóssil, ele é considerado não renovável, mas por essa particularidade. Ok. E agora uma pergunta do sétimo ano. Quais são os conceitos demográficos que ajudam a entender dinâmica populacional? Bom, para compreender a dinâmica populacional é necessário que tenham conceitos para direcionar os estudos. Os conceitos básicos é a taxa de natalidade, que vai estar falando sobre o número de nascidos vivos, a taxa de mortalidade, que vai estar falando da quantidade de mortos, população absoluta, densidade demográfica. Também não podemos esquecer da expectativa de vida, que é importante, porque ela vai estar demonstrando se essa população está tendo uma qualidade de vida. Quanto maior a expectativa de vida, maior a qualidade, né? E também a taxa de fecundidade, que é a taxa que vai demonstrar a quantidade de filhos que a mulher pode ter dentro do seu período fértil. Então, esses são os conceitos, alguns conceitos, né? Existem outros, mas isso é o básico para você conseguir compreender as dinâmicas, né? Como que o crescimento ou não crescimento de uma população. Muito esclarecedor. Vamos em frente. Por que os carros elétricos são tão caros se no Brasil há tanta energia hidrelétrica, professor Leonardo? É uma pergunta de terceiro ano. Bom, primeiro porque quando você fala em carros elétricos, os carros híbridos, né? Eles são carros que, para sua montagem, eles têm uma grande quantidade de tecnologia envolvida. Né? Tecnologia essa que o Brasil ainda não domina. Né? Então a gente fala assim, carro elétrico devia ser barato, porque o Brasil tem tanta hidrelétrica aqui, então assim, combustível não vai faltar para eles. Sim, ok. Só que a constituição desses carros, a montagem desses carros, com todos esses itens de segurança, vamos lembrar que todos os carros hoje em dia, quanto mais novos, mais modernizados, mais automatizados, né? Mais com itens de informática, é a chamada tecnologia embarcada, né? E essa tecnologia, especificamente para esses carros híbridos, para esses carros elétricos, o Brasil, as nossas indústrias ainda não dominam essa tecnologia. Então, quando se vai adquirir um carro elétrico, a gente lembra também da questão dos impostos embutidos no preço, né? Um
carro convencional, um carro flex, né, ele já tem uma carga tributária extremamente elevada, né? Quando você fala em um carro elétrico que tem todas essas particularidades que por si só já encareceriam o preço desse carro, você vai ter um aumento mais substancial ainda quando você tiver no preço final embutidas as taxas relativas aos impostos cobrados. Então, assim, a grande oferta de energia, né, que seria o combustível final para as baterias desse veículo, né, é um item que talvez amenize a situação do consumidor final desse tipo de veículo, mas que não vai, pelo menos não no momento atual. Claro que tudo é um processo de evolução, né? Até com relação à educação, por exemplo, conforme isso vai evoluindo, a nossa indústria vai se aprimorando, vai se especializando. Mas no momento atual, o carro elétrico, o carro híbrido, ele tende a ser, entre os carros disponíveis, um dos com um preço final mais elevado. Então vamos esperar, né, que diminuam os preços para a gente ter esses carros. Vamos lá. É uma pergunta do 9º ano. Devido à globalização, é correto dizer que o mundo vive uma cultura global? Bom, essa pergunta ela traz uma reflexão interessante, porque a ideia da globalização é a ideia dessa cultura global, né? Que todos possam dividir, né, os seus conhecimentos, que todos possam contribuir para que a sociedade desenvolva. Mas o cenário ele se tornou diferente, porque, na verdade, vivemos uma cultura dos países desenvolvidos sobre os países emergentes, os países considerados mais pobres, né, os subdesenvolvidos, ou também chamados em desenvolvimento. Por quê? Porque a globalização ela se pauta no consumo, né? Ela vai se pautar no consumo, nesse consumo exagerado. E para que essa cultura, né, para que esse consumo aconteça, é necessário que a cultura seja vinculada a esse processo. Então, quando fala cultura global, dá a entender que todos estão dividindo essa cultura, mas não. Na verdade, nós estamos consumindo apenas a cultura dos países desenvolvidos. É interessante pensar porque o nosso café da manhã, eu sempre brinco com o café da manhã. O nosso café da manhã é clássico, é um pão de queijo, pão com manteiga e um café. Será que nessa cultura global que estão nos colocando, nos falando, é o mesmo café da manhã do pessoal que está tomando lá na Europa, lá na Ásia, lá nos Estados Unidos? Acredito que não, né? A reflexão dessa pergunta é diferente. Por que nós estamos querendo tomar um café da manhã diferente? Por que nós estamos querendo comer ovos mexidos, bacon, no lugar de um café tão tradicional? Então, a reflexão é essa. Acredita-se nessa cultura global, mas, na verdade, não ocorre. A cultura global não está acontecendo. O que acontece é uma força de uma cultura de países desenvolvidos sobre nós. E ainda para você, professor Antônio, uma pergunta do 7º ano. Qual o continente mais populoso do mundo? O continente mais populoso do mundo é o continente asiático, né? E quem puxa esse continente? A China e a Índia, que são os países com o maior número populacional presentes no planeta. Muito obrigada. Em frente. Qual a importância das ciclovias? É uma pergunta do 3º ano. Pensando na questão da mobilidade urbana, né? E também pensando na questão da sustentabilidade na gestão dos transportes, na questão de melhoria da saúde da população também, né? As ciclovias são uma grande alternativa porque ela possibilita o transporte mais ágil, individualizado das pessoas e com grau de poluição zero, né? Então, assim, essas ciclovias, elas são realmente uma grande alternativa para se desafogar o trânsito, principalmente nas grandes cidades brasileiras. Qual é o grande detalhe, qual é o grande calcanhar de Aquiles dessa alternativa? Educação. Para você ter uma ciclovia que ela seja realmente eficiente, que ela seja útil para a cidade, é até esquisito falar, né? Mas ela tem que ser respeitada. Então, aquelas faixas que estão pintadas nas avenidas devem ser realmente de uso exclusivo das bicicletas ou dos patinetes eletrônicos, né? Os patinetes automotores, né? Enfim,
a educação da sociedade, dos usuários em geral, ela tem que estar bastante presente para que essas ciclovias sejam respeitadas. Infelizmente, na nossa sociedade, a gente não verifica isso. São várias as notícias de pessoas que até perdem a vida em acidentes nas ciclovias. A pessoa está trafegando normalmente, de repente vem um automóvel ou uma motocicleta e invade a ciclovia e acaba abalroando a pessoa, e a pessoa ou tem ferimentos ou vem a óbito, né? Então, assim, a ciclovia é uma alternativa excelente, porém ela tem que ser respeitada. E esse respeito passa pela conscientização, que vai cair fatalmente de novo na questão da educação da sociedade. É isso mesmo. E hoje, inclusive, na Pampulha, houve um acidente com um ciclista na ciclovia. Inclusive, esse ciclista ele é campeão brasileiro, né? Pois é. Teve mais essa ainda. É muito triste. Esperamos que ele melhore, né? Vamos em frente. Uma pergunta do 9º ano. O que seria uma migração pendular? Migração pendular. Migração pendular é um tipo de migração, tá? E está relacionado muito com aquela migração que acontece nas regiões metropolitanas, né? Ela é pendular por quê? Porque ela é uma migração onde o trabalhador ele vive numa cidade da região metropolitana. Por exemplo, vou usar aqui a cidade de Santa Luzia. E trabalha em Belo Horizonte. Então, de manhã ele sai de Santa Luzia e vai para Belo Horizonte. Chega no final da tarde, ele retorna. Então, esse movimento de ir e vir é chamado de movimento de migração pendular, ou uma migração do dia a dia. É uma migração que é interessante, que ela coloca como resultado as cidades, nós chamamos de cidades dormitórios. Como o número de pessoas que vivem nessas cidades metropolitanas, a maior parte trabalha nos grandes centros, então elas saem de manhã e retornam à noite. Então, aquela cidade que ela saiu é a cidade dormitório, e a cidade onde trabalha é o grande centro urbano. Então, migração pendular seria isso, é o conceito que diz do movimento das pessoas que saem da sua casa, vão para trabalhar e depois retornam para a sua casa. E uma pergunta do 3º ano, professor Leonardo, sobre o governo JK. Por que ele investiu em rodovias ao invés de ferrovias? Porque quando o JK foi presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek de Oliveira, né, em 1952, na visão dele, o Brasil tinha um potencial para desenvolver demais as suas indústrias, né? E aí ele quis promover um maior investimento nesse setor. E qual foi a estratégia que ele escolheu? Ele criou incentivos para atrair indústrias estrangeiras para o nosso país. Dessas indústrias, o grupo que mais se interessou, o grupo que mais se estabeleceu no Brasil naquele período, foram as montadoras de veículos, né? E aí tem aquela lógica comercial, né? Se eu atraio montadoras, se o produto final vão ser veículos automotores que trafegam em rodovias, então eu tenho que criar condições para que esses veículos sejam consumidos, sejam utilizados. Então, a partir dessa lógica, foi necessário o investimento em rodovias para que o consumo, a compra desses veículos fosse estimulada não só pelo cidadão comum, mas também pelas empresas transportadoras, né, transportadoras de pessoas, ônibus, né, ou de cargas, os caminhões. Então, por isso, já que muitos veículos foram produzidos, deveria se dar vazão a essa produção. Então, por isso, durante o governo JK, a prioridade foi ampliar e criar novas rodovias e deixar em segundo plano as ferrovias. Sim. Vamos para a próxima? Vamos lá. Vamos voltar aqui. O que diferencia um país populoso para um país povoado, professor Antônio? É uma pergunta do 7º ano. Um país populoso, né, é um país que tem um grande número populacional, uma grande quantidade de habitantes vivendo nele. E país povoado é um país que tem uma grande quantidade de pessoas vivendo por metro quadrado. É importante entender que um país populoso e povoado, às vezes, não é o mesmo país. Por exemplo, o Brasil é um país populoso, tem quase 220 milhões de habitantes. Mas ele não é povoado. Por quê? Porque devido ao tamanho do seu território, se você divide essa população por metro quadrado, teremos espaços vazios, que nós chamamos de vazios demográficos. Então, o Brasil é um país populoso, ou seja, com um grande número populacional, mas não é povoado, porque quando você divide com a área, você acaba tendo espaços vazios. Muito obrigada, professor Antônio, porque agora nós vamos fazer mais um pequeno intervalo.
Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Ciências Humanas, que no próximo bloco contará com a participação da professora Viviane Soares, de História, e da professora Tassiana Brasil, de Ensino Religioso. Eu agradeço a presença do professor Leonardo e do professor Antônio. E você, estudante, continue mandando suas dúvidas para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já!